Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continue participando em 978293776. E quem está em pauta agora é o vereador Pedro Tourinho, que está no segundo mandato consecutivo aqui na Câmara. Presidente da Comissão de Política Social e Saúde, da Comissão de Planejamento Estratégico de Emergência para desenvolver estratégias e ações de prevenção ao coronavírus no âmbito do Poder Legislativo. É membro da Comissão Especial de Estudos para analisar as causas da demora no atendimento a pacientes. Membro da Comissão da Mulher e da Comissão de Cultura. Pedro Tourinho, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Em Pauta aqui dentro do Câmara Total. E como tem sido esse trabalho de conscientização, prevenção e combate ao coronavírus, vereador? Bem, é sempre um prazer conversar aqui com a TV Câmara, né? Vocês têm feito um trabalho muito importante durante esse momento de crise que a cidade vive. Então, eu estou aqui para que nós possamos dialogar e pensar juntos caminhos para a nossa cidade. Tem se adaptado às reuniões extraordinárias de forma virtual? Olha, até que tenho, viu? Até que tem sido um exercício muito interessante, né? A gente sempre tem aqui algumas participações especiais. Eu tenho 3 filhos bebês, né, pequenos, um de 3 anos, um de 1 ano e meio e uma de recém-nascido. Então, de vez em quando, eles participam juntos da reunião, que tem sido muito divertido. Mas eu acho que a gente está conseguindo produzir uma ação legislativa, evidentemente com prejuízos, mas na medida do possível, muito boa. Todos nós vamos nos adaptando aí da maneira que dá para não deixar de registrar o serviço do Legislativo e também informar você que está aí de casa. Vereador, quais medidas o senhor destaca que fora realizada pela Comissão de Planejamento Estratégico de Emergência aqui para o Legislativo, que foi criado no início de março? Essa comissão, ela presidida pelo presidente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, ela foi uma comissão que ela produziu várias orientações, ela conseguiu dialogar com o poder público municipal sobre a importância das ações de isolamento social, né? E ela, na minha opinião, caminhou muito bem, de forma muito harmônica, porque, pelo menos entre os vereadores que compõem a comissão, sempre prevaleceu o bom senso, o entendimento de que, nessa crise, a primeira prioridade é preservar a vida, né? Infelizmente, a partir de um certo momento, a administração pública ela acabou se descolando um pouco do entendimento que a gente carregou para dentro do debate aqui do Legislativo, né? Especialmente naquele momento em que a Prefeitura, no dia 8 de junho, decidiu pela reabertura, numa hora em que a curva de novos casos estava numa ascensão muito vertiginosa, né? E nós emitimos claramente um protesto, uma discordância dessa medida, e 14 dias depois a Prefeitura acabou tendo que recuar e fechar de novo, né? Mas o prejuízo já estava dado porque o vírus circulou muito nesse período e hoje nós já temos mais de 700 óbitos. Naquela época, nós mal tínhamos 100 óbitos por Covid aqui na cidade, né? Então, essa comissão tem buscado acolher as demandas que os vereadores trazem de políticas públicas para mitigar os impactos sociais e econômicos dessa crise e também tem buscado trazer informações, né, e esclarecer informações a respeito de como andam os serviços de saúde, dos impactos nos profissionais de saúde. Então, eu diria que essas foram os principais resultados do trabalho dessa comissão, que tinha principalmente essa função consultiva mesmo. Aliás, sobre essa reabertura, é uma cena que me traz uma agonia até hoje. Eu lembro, no dia 8 de junho, a foto da 13 de maio completamente lotado nesta reabertura e depois houve o fechamento, agora novamente a cidade de Campinas com o comércio reaberto. Sobre essa administração pública que o senhor falou, a Rede Mário Gatti suspendeu o contrato de 10 funcionários que atuavam na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, do Hospital Ouro Verde, suspendendo o serviço por tempo indeterminado. O senhor entrou com uma representação no Ministério Público? Entrei porque essa é uma decisão absurda. É uma decisão que eu considero criminosa, inclusive. Eu acho um desrespeito à vida da criança campineira. A cidade de Campinas tem um histórico crônico de déficit de leitos de terapia intensiva pediátrica todo ano. Se você olhar na internet, coloca lá, leitos de terapia intensiva pediátrica Campinas,
falta. Coloca essas palavras no Google, você vai ver notícia de 2019, você vai ver recomendação do Conselho Regional de Medicina em 2018, você vai ver notícia de 2017, 2016, porque todo ano falta. Como que é a situação? Ela falta durante a chamada época da sazonalidade das doenças respiratórias da infância, que é ali mais ou menos esse período que acaba de passar, né? Abril, final de abril, maio, junho e até um pedaço de julho. Aí lota mesmo, porque é quando a gente tem, por causa das escolas e tudo mais, uma quantidade muito grande de casos. Esse ano, por conta da quarentena, esse número caiu vertiginosamente. No entanto, é importante ressaltar que a constituição de uma equipe de terapia intensiva pediátrica não é uma tarefa fácil. Durante um tempo, inclusive, por causa da crise do Hospital Ouro Verde, né, o escândalo de corrupção que destruiu aquele hospital e depois ele teve que ser praticamente reconstruído de baixo para cima de novo, essa equipe ficou totalmente desmontada. Nós tivemos, durante muito tempo, uma equipe de terapia intensiva pediátrica que tinha vários profissionais que não eram intensivistas pediátricos. Eu sou médico, falo contigo com tranquilidade, que não é qualquer profissional, eu diria que, inclusive, a maioria dos profissionais não tem habilitação, qualificação para trabalhar com terapia intensiva pediátrica. Você tem que ser intensivista pediátrico. Então, foram muitos meses até que a gente tivesse conseguido reestabelecer, reestruturar a equipe de terapia intensiva pediátrica da cidade, né? E o que aconteceu? Essa equipe agora hoje era toda composta com terapia, com intensivistas. Então, era uma equipe que estava trabalhando legal. A gente teve, inclusive, uma crise no Hospital Ouro Verde há um tempo atrás, justamente por causa dessa, né, assim, dessa falta de estruturação da equipe. E agora, esses profissionais de saúde, são todos eles são PJ, né? Eles são pessoas jurídicas. Então, você não pode falar da palavra demissão. Mas eles foram todos desligados do hospital. É o eufemismo que a terceirização produz. E aí eu quero ver, na hora que for remontar essa equipe, porque vai ter que remontar, se nós vamos remontar essa equipe direito, se vai ter terapia intensiva pediátrica com intensivistas pediátricos. Eu tenho certeza que não. Esses profissionais, além de terem ficado absolutamente revoltados com o que aconteceu, porque eles falaram, como assim? Só porque está tendo pouco paciente agora, eu vou ser demitido? Porque para o trabalhador que é PJ não tem essa sacanagem de falar, é desligada. Ele perdeu o emprego dele, a fonte de renda dele, né, foi perdida. Eles foram demitidos no meio dessa crise, né? Agora, eles vão buscar outros lugares para trabalhar. Na hora, daqui a pouco, quando precisar reabrir esses leitos, né, nós estamos vendo a reabertura, vale dizer, da cidade. Com a reabertura da cidade, as crianças vão voltar a circular também. Tem, inclusive, risco das escolas voltarem agora, dia 8 de setembro. Eu espero que isso não aconteça, porque é um erro. Mas tudo isso acontecendo, a demanda por terapia intensiva pediátrica vai subir de novo. E aí vai sobrar para a gente 20 leitos da Unicamp, que são para a região inteira, 10 leitos do Mário Gatti, 8 leitos da PUC, que são mistos, um pedaço SUS, um pedaço convênio. Então, na prática, a cidade de Campinas não vai ter sequer 20 leitos de terapia intensiva pediátrica seus à disposição. E isso é uma temeridade, é uma situação gravíssima, né? Nós não podemos permitir que as nossas crianças, que é um segmento vulnerável, delicado, importantíssimo da nossa população, seja sacrificada por causa de irresponsabilidade, de incompetência, que é a marca da Rede Mário Gatti. A Rede Mário Gatti é uma vergonha para a nossa cidade, o que ela tem feito do ponto de vista da sua organização, porque ela se propunha a colocar o hospital de pé de novo, né, de organizar o SAMU, organizar o Mário Gatti, e ela virou um grande balcão de terceirizações. E ela não consegue, o hospital tem muitos problemas, ele segue repetindo problemas que já aconteceram antes, entendeu? Então, é um modelo, do jeito como a prefeitura estruturou, que, na minha opinião, não tem dado certo. E aí é lógico, né? O gestor municipal sempre bota panos quentes, tá tudo bem, tal, tenta desqualificar, né? O secretário de saúde, quando eu falei com ele que era um absurdo reabrir no dia 8 de junho, ele falou que a minha fala era política e não técnica. Quer dizer, as consequências foram vistas, estão sendo vistas até hoje, né? Naquele momento não era a hora certa. Então, a gente faz essa manifestação. Eu fui para o Ministério Público, foi para a área da infância e juventude do Ministério Público, que eu espero que o Ministério Público intervenha para evitar, já que a prefeitura não teve essa sensibilidade de achar que a vida das crianças de Campinas era importante o suficiente para eles manterem esse serviço aberto e funcionando. Eu ia falar que o outro lado, a Rede Mário Gatti, falou que tinha
a Unicamp e a PUC, mas o senhor mesmo, na sua resposta, já falou que a demanda é muito maior do que esses leitos aí nos dois hospitais. Eu convido quem quiser entrar na internet e colocar as palavras que eu falei. Vai ver denúncia de 2019, vai ver denúncia de 2018, vai ver denúncia de todos os últimos anos. Tem um estudo do Conselho Regional de Medicina que fala que existe um déficit de 114% no número de leitos de terapia intensiva pediátrica na cidade. É um déficit importante. O fechamento desses leitos é impensável. A rede, ao falar isso, ela feita, eu falei, por isso que eu digo que ela é motivo de vergonha, porque ela é, né, o gestor ali da rede Mário Gatti, ele tem essa prática de ficar enganando as pessoas, entendeu? De ficar apresentando opiniões pela metade, coisas que não são compatíveis com a realidade da cidade. Falta leito e não é hora de demitir a equipe de terapia intensiva pediátrica. Na hora que for remontar essas equipes, né, se for fazer isso ano que vem, ou talvez até esse ano ainda, vai ter dificuldade para remontar a equipe direito, a equipe vai ficar funcionando de forma parcial, o atendimento das nossas crianças vai ser, né, pela metade, não vai ser adequado, e isso vai gerar perdas de vidas, perdas de qualidade no atendimento, e isso é impensável e inadmissível. Como que o senhor analisa os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde da cidade? Eles são suficientes, são adequados? Porque vira e mexe, entra notícia sobre a falta deles. Veja, houve uma mudança progressiva nas orientações que foram sendo feitas a respeito de como se proteger da Covid-19. Né? A Covid-19 é uma doença nova, nós não conhecemos essa doença de fato, e aí essa doença, no começo, achava-se que bastava usar uma máscara cirúrgica ou nem usar máscara, depois viu-se que não, e agora a gente já sabe que o equipamento que de fato protege melhor os trabalhadores da saúde contra a Covid-19 são as máscaras chamadas N95 ou PFF2, é a classificação da máscara. Essas são as máscaras que devem ser usadas pelos profissionais de saúde. Né? Nós entendemos que o adequado é a rede disponibilizar essas máscaras para todos os profissionais em todos os serviços de saúde, né? E trocar essas máscaras com uma regularidade elevada. Isso não está acontecendo. Né? Então, tem equipamento? Tem estrutura? Tem, mas ela é indiscutivelmente inadequada. Existe um esforço muito grande, eu tenho que reconhecer, da Secretaria Municipal de Saúde para conseguir atender essa demanda. Mas eu acho que depois de um tempo, quando essa pandemia começou a ficar um negócio arrastado, né, meses e meses e ela não resolvendo, a gente sente que houve uma acomodação de alguns aspectos do problema, entendeu? E um deles é esse, na minha opinião. Muitos profissionais têm muita dificuldade, nos relatando dificuldade, às vezes, no serviço, especialmente na atenção básica, para conseguir acessar esses equipamentos no tempo adequado. O senhor protocolou no mês de abril um projeto de lei que concede pensão complementar aos dependentes dos servidores públicos municipais efetivos que tenham falecido por Covid-19. Queria que você comentasse essa proposta. Então, né, essa é uma proposta que ela foi apresentada por mim, foi apresentada também no Congresso Nacional. Nós achamos que os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente estão cumprindo um papel heróico. Papel heróico por causa disso que eu já falei. Eles foram instados, né, por dever de ofício, a enfrentar uma guerra. É como se eles estivessem enfrentando uma guerra, porque é igualzinho um exército que você manda para uma batalha. Você não sabe como é que o seu inimigo vai te atacar, você não sabe de onde vem o tiro, você não sabe. O profissional que foi atender a Covid-19 começou a atender sem saber quais equipamentos deveria usar de proteção, sem saber qual que é o perfil dessa doença, porque era uma doença nova, só sabendo que ela matava bastante. Entendeu? Então, todo mundo que se colocou nessa tarefa, nessa missão, está cumprindo um papel que tem que ser celebrado pelo povo brasileiro, tem que ser celebrado por Campinas, né? E, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas, profissionais de saúde, perderam suas vidas com doenças que foram contraídas no trabalho. Existem, inclusive, hipóteses que falam de que profissionais de saúde têm um risco maior de adoecer. Né? Aqui na cidade nós tivemos alguns milhares de trabalhadores da saúde que adoeceram por Covid-19 e tivemos algumas dezenas de mortos. Né? E nós entendemos que, em sendo uma situação, um contexto de uma exposição de tanto risco, né, com um contexto tão dramático, que está provocando um prejuízo para o Brasil inteiro, de uma maneira imensa, econômico, social, existencial para as pessoas, educacional, é um prejuízo global que a gente sofre por causa dessa maldita pandemia.
E os trabalhadores da saúde, então, que perderam as suas vidas, né, o que a gente entende é que eles têm que receber um reconhecimento igual ao de um soldado que tomba em batalha mesmo, literalmente. Né? E, nesse sentido, a gente tinha proposto a questão da pensão. Né? Infelizmente, por exemplo, no âmbito federal, o governo federal vetou essa lei. Né? Ele achou que não merecem esse tipo de tratamento, de complementação, que eles são trabalhadores normais que estão aí enfrentando o dia a dia. Né? É muito curioso, porque o Jair Bolsonaro supostamente fala desse tipo de benefício para profissionais que estão trabalhando com segurança pública, mas para os profissionais de saúde ele negou vergonhosamente, vetou. E aqui na cidade nós queremos a mesma coisa, mas também sentimos a mesma indisposição e um reconhecimento apenas da boca para fora, né? Porque reconhecer é uma coisa, falar parabéns, palmas, mas a gente quer que as pessoas, quando estão nesse contexto, tenham pelo menos a certeza de falar, olha, se eu morrer, pelo menos a minha família vai ter dignidade no restante da sua vida, porque eu não vou poder mais contribuir com a minha família. É disso que eu estou falando. Eu sou trabalhador da saúde também, não da rede pública de Campinas, jamais, né, poderia fazer uma legislação dessa se eu tivesse. Eu sou trabalhador da rede, mas estou licenciado, se eu estivesse na linha de frente, né, não é legislar em causa própria. Então, mas eu estou entendendo que esses trabalhadores que estão na rede, a gente que está enfrentando isso, é uma situação muito dramática. Muito dramática. Todos nós perdemos colegas. Todos nós. Eu conheço médicos que morreram. Médico jovem. Eu tenho um amigo meu de 34 anos que faleceu, médico. Não tinha problema de saúde nenhum. Nenhum. Contraiu a doença e morreu. Então, vejam, isso é, no nosso entender, né, um reconhecimento do valor desse trabalho dos nossos colegas técnicos de enfermagem, médicos, profissionais de diversas áreas meio, fisioterapeutas, enfermeiros, que estão lá enfrentando essa doença, esse contexto, num contexto de muita precariedade. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu exalto e agradeço a esses profissionais da linha de frente, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil para nós que estamos vivendo numa atividade que também é considerada essencial, mas os profissionais de saúde lidando todos os dias com os pacientes e com medo também, então a gente sabe que não é fácil. Vereador, testagem massiva dos profissionais da saúde pública de Campinas, o senhor entende que é fundamental para a gente tentar entender melhor essa doença, que o senhor mesmo disse que é nova, e ter um número mais próximo do real da doença aqui na cidade? Eu acho que não é apenas para termos um número próximo do real. Veja, testagem em massa da população para a Covid-19 nunca é demais. A testagem nunca é demais, ela sempre é desejável. A cidade de Campinas não deu bom exemplo do ponto de vista da testagem, né? A Secretaria de Saúde dormiu no ponto, não articulou bem com outros órgãos que poderiam ajudar na testagem, demorou, fez isso de forma muito moderada e tudo mais. Quando você pega outros municípios paulistas como Araraquara, por exemplo, Araraquara estruturou uma relação, uma rede que viabilizou uma testagem de âmbito municipal muito mais eficaz. Hoje, Araraquara tem índices de testagem similares aos da Coreia do Sul. Né? E isso é imprescindível para que você possa fazer a identificação dos casos e o bloqueio. Né? O chamado bloqueio, que é você isolar essas pessoas e, dessa forma, conter a disseminação do vírus. Né? Ainda mais agora, num contexto em que a economia está reaberta, você ter uma testagem ágil, eficiente, rápida e facilmente disponível para a população, inclusive com esse caráter de testagem em massa, é absolutamente desejável para que a gente possa detectar logo quem é que está com o vírus e, dessa forma, colocar a pessoa num contexto de isolamento e parar a transmissão do vírus. Quanto antes acabar a pandemia, melhor para todo mundo, melhor para a economia, melhor para a saúde pública, melhor para a saúde mental das pessoas, melhor para a educação. E uma das ações que tem capacidade e potencial para cortar a pandemia é a testagem em massa, com a detecção precoce dos casos, a testagem dos contactantes de quem testa positivo. Então, não é que só eu testo e legal, dei positivo, não. Se eu dou positivo, tem que testar a minha esposa, tem que testar as pessoas que trabalham comigo, todo mundo que está no entorno, para a gente poder saber quem teve e isolar essas pessoas também, porque às vezes as pessoas podem estar pouco sintomáticas, pré-sintomáticas, né? E aí os pré-sintomáticos depois vão contaminar muita gente. Então, são instrumentos que deram certo em outros lugares do mundo e que não tem nenhum sentido a gente não usar eles no Brasil. Já que o senhor citou a economia,
Campinas perdeu milhares de postos de trabalho por conta da pandemia. Milhares de pessoas estão infectadas, outras milhares já faleceram. Como é que o senhor vê? Infelizmente fizeram essa briga, né? Saúde versus economia, como se uma coisa anulasse a outra. Foi um grande erro, na minha opinião, um erro do governo federal, né? Um erro do Jair Bolsonaro que custou milhares e milhares de vidas nesse país e que não vai passar para a história como um momento de vergonha, de fracasso, falência da nossa liderança nacional. Por quê? Porque a gente tem exemplos de outros países que adotaram uma série de medidas econômicas e medidas sanitárias de forma articulada, né, com a clareza de que uma não necessariamente antagonizaria a outra, né, e dessa forma conseguiram controlar bem a doença. Aqui no Brasil, a gente ficou com um monte de atravessamentos equivocados, por exemplo, a promessa de que a cloroquina iria resolver a vida das pessoas, então dava para ir trabalhar porque tem remédio. Mentira pura, não tem, não funciona. 98% dos pacientes com Covid melhora sozinho. A doença vai levar, né, ali 3, 5, mas geralmente não mais do que 2% das pessoas a um contexto de atendimento hospitalar, etc. Então, no máximo, 95, na pior das hipóteses, 95% das pessoas melhora sozinho. E aí, as pessoas, às vezes, usam esses medicamentos que são colocados dessa forma tão criminosa pelo presidente, né, como se fossem curas, e depois falam, eu tomei e melhorei. Mas se não tivesse tomado, melhorava do mesmo jeito, né? Então, teve essa questão da cloroquina, que é uma vergonha. O Brasil, em termos federais, é o único país que ainda discute isso desse jeito. No mundo inteiro, o corpo de evidências científicas hoje, diferente do que era 4 meses atrás, já tem clareza de que não funciona. Clareza, tá? Tem muitos estudos bem conduzidos que não mostraram resultado. Seria maravilhoso que funcionasse, vale dizer. Eu adoraria que a gente tivesse um remédio que funciona para valer, para tratar essa maldita pandemia, mas não tem. Então, a gente ficou preso nessa questão da cloroquina, teve essa desinformação de falar que era gripezinha, teve lentidão para liberar crédito para as empresas, que foi muito grave, porque a gente tinha que ter mantido as empresas abertas. Não são apenas as demissões que são uma catástrofe. A demissão é uma catástrofe e o fechamento da empresa agrava o componente da crise econômica. Por quê? Porque uma empresa que demite, mas continua aberta, na hora que a economia reaquece, ela recontrata. Mas uma empresa que fecha, na hora que a economia reaquece, ela já não existe mais. O empresário que fechou a empresa provavelmente está endividado, está né, traumatizado com essa experiência de ter tido seu negócio fechado, com problemas e tal, e não vai empreender tão cedo. Então, são vagas que deixam de existir, o que significa que o desemprego tende a perdurar mais tempo, né? Então, houve erros graves nessa gestão, né, que acabaram fazendo com que o nosso impacto econômico vai ser um impacto muito profundo e duradouro, né, diferente de alguns outros lugares que, feito eu falei, geriram melhor essa crise. E hoje, embora todo mundo tenha tido perdas econômicas, ninguém ficou sem perdas econômicas, hoje esses lugares já estão, esses países, eu diria, já estão começando um processo de retomada e de reaquecimento econômico de uma forma mais responsável, mais segura, com muito menos vidas perdidas, né, e com uma situação, vamos dizer, uma perspectiva de estabilidade muito maior. Outro erro, por exemplo, que aconteceu do ponto de vista econômico, foram os processos de reabertura precoce, como que aconteceu aqui em Campinas, né? Porque tudo bem, a gente tem que reabrir mesmo, tem que fazer os processos de retomada econômica, mas não dava para fazer isso na hora errada, porque senão acontecia o que aconteceu aqui em Campinas. Reabre, depois tem que fechar. Para muitas empresas, reabrir e depois fechar chegava a ser pior do que apenas manter fechado, porque elas reativam, né, suas plantas de trabalho, suas estruturas de aquisição de insumos, né, seus fornecedores, e depois ficaram muitas delas com um monte de produto lá que não puderam ser comercializados, né, que se perderam. Então, teve vários erros. O que nós temos clareza, viu, é que agora nós estamos rediscutindo essa questão da retomada econômica, nós temos que ter esse compromisso, né, de produzir políticas públicas que assegurem que não vai recair sobre os ombros dos trabalhadores e trabalhadoras o grosso da tarefa de pagar a conta dessa crise, né? Porque a gente sabe como é que funciona. O trabalhador já foi demitido,
Aí agora vai ter queda de arrecadação. Vai cortar o quê? Vai cortar as políticas que atendem aos trabalhadores? Vai cortar o SUS? Vai cortar a educação pública? Quantos trabalhadores que perderam emprego vão buscar a educação pública agora para colocar seus filhos para estudar? Quantos vão precisar de uma boa educação pública? Então, nós vamos ter que ter um grande diálogo com a cidade, com os agentes públicos e privados, para que a gente possa fazer um processo de retomada da vida econômica com compromisso com a justiça social, com a dignidade das pessoas, né, para a gente não julgar as pessoas num contexto de desalento completo. Esse tem que ser o nosso esforço, na minha opinião, olhando para frente. Pedro Tourinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. Até uma próxima oportunidade. E quem diria que no mês de março nós estávamos fazendo a entrevista aqui no estúdio, 4 meses depois, a essa distância de forma virtual, né? Pois é, uma situação, né, muito imprevisível do ponto de vista da chegada da pandemia, mas com muitos equívocos também no processo da gestão que façam que a gente esteja até hoje nessa situação, né, meu caro? Mas eu espero que a gente tenha um futuro melhor e que a gente consiga produzir uma retomada e retomar a dignidade na vida das pessoas, que é para isso que a gente está aqui também, não é não? Um abraço aí para vocês, foi um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, muito obrigado. Pedro Tourinho no Em Pauta aqui dentro do Câmara Total. Vamos fazer o seguinte, eu tenho muitos assuntos ainda, então um rápido intervalo, não saia daí.